Olá, turma, bacana, beleza? Dando continuidade ao nosso estudo sobre eletroquímica, a gente vai estudar o estudo das pilhas, beleza? Adiante. Quando a gente fala de pilha, quais seriam os principais componentes constituintes de uma pilha? Ok? É necessário que, basicamente, eletrodos, ok? Esses eletrodos são formados por um metal e por uma solução deste metal. É necessário também a presença de um fio condutor de elétrons, beleza? Outro componente também de suma importância para uma pilha é a chamada ponte salina, ou também chamada e utilizada placa porosa, beleza? Uma ponte salina nesse formato ou uma placa porosa, ok? Qual a função, qual o objetivo, finalidade de uma placa porosa, de uma ponte salina? Tem como intuito permitir o escoamento de íons entre as soluções. São chamadas de semicélulas, ou seja, de uma semicélula para outra. Então, esse é o objetivo principal, permitir o escoamento de íons de uma semicélula para outra, a fim de que permaneçam eletricamente neutros. Beleza? Eis aí a função da ponte salina, ou também utilizada a placa porosa. Beleza? Eis então a montagem da famosa pilha de Daniel. Necessário algumas placas metálicas. Utilizamos, por exemplo, a placa de zinco ou de cobre, ou outros metais também, mas no momento de zinco e de cobre. É necessário, nesse caso aqui, uma solução de sulfato de zinco e outra de sulfato de cobre. Beleza? Essas soluções são chamadas cada um de semicélulas. Ok? E vai ocorrer o quê? É necessário um fio condutor de elétrons entre cada uma das placas. Beleza? Observem que em uma semicélula vai ocorrer a oxidação e na outra vai ocorrer a redução. Beleza? Adiante. Então, vamos lá. Ao mecanismo de funcionamento básico de uma pilha de Daniel. Observamos aqui que do lado da placa de zinco está ocorrendo perda de elétrons. Lembrem-se, oxidação, perda de elétrons. Então, observa que há um desgaste na placa, ou seja, na placa de zinco ocorre o que? Uma corrosão. Beleza? Então, desse lado aqui está ocorrendo uma oxidação. Se está ocorrendo uma oxidação, nós temos esse lado aí, o polo negativo, chamado de ânodo. Então, do lado que ocorre a oxidação, também ocorre, tá, a presença do polo negativo, que a gente chama de ânodo. Belezeira? Então, eis aí as características desse lado aí da semicélula. Ocorre desgaste da placa de zinco, ou seja, a corrosão. Ocorre oxidação do metal, vai ocorrer a oxidação do metal. Desse lado aí nós temos o polo negativo, chamado de ânodo. Ocorre o que? Uma concentração em relação à solução pela oxidação do metal a íon. Beleza. Em contrapartida, do outro lado, nós vamos ter o quê? Que a placa de cobre vai estar ganhando elétrons. Então, nós vamos ter o quê? Uma redução. Lembre-se, redução refere-se a ganho de elétrons. Então, se há ganho de elétrons, ocorre aqui uma redução. Então, desse lado aí, nós vamos ter um polo positivo, chamado de cátodo. Beleza? Ok? Então, o que é que nós vamos ter nessa semicélula aí? Referente à placa de cobre, a semicélula do cobre, da solução de cobre. Um aumento da massa da placa, uma redução, ocorre um processo de redução. Nós temos esse lado aí, o polo positivo, chamado de cátodo, e ocorre a diluição da solução pela redução de íon da solução. Beleza? Observem aí
que o sentido dos elétrons sempre vai partir do lado que está sofrendo oxidação no sentido, tá, da oxidação para a redução. Ok? Sempre os elétrons vão partir da oxidação, do lado que está sofrendo oxidação, para a redução. Então, nesse caso aí, dessa pilha aí, os elétrons estão partindo de onde? Estão partindo, não é isso? Da placa de zinco para a de cobre. Justamente por quê? Porque o zinco, na placa de zinco, está ocorrendo oxidação, na de cobre redução. Então não esqueçam dessa informação, ok? Sempre os elétrons, o sentido dos elétrons vai ser no sentido da oxidação para a redução, ok? E é justamente essa passagem de elétrons aqui sobre o fio condutor, a passagem justamente de dos elétrons para uma placa em relação a outra, é o que vai gerar a corrente elétrica. Então observe aí que pilha é o mecanismo básico de quê? Em que temos uma reação química gerando corrente elétrica. É um processo espontâneo, ou seja, não é forçado, ocorre espontaneamente. Observem aí que ocorre o que? Uma reação de oxidação e redução ao mesmo tempo, ou seja, ox-redução, ok? Por isso que na eletroquímica ocorre uma reação de oxirredução. Ocorre aí simultaneamente a oxidação de um lado e a redução de um outro. Por isso a gente chama, dentro da eletroquímica, de reações redox, redução e oxidação ao mesmo tempo. Beleza? Atentai bem. Eis aí também a presença da ponte salina. Lembrem-se, a finalidade da ponte salina é equilibrar os íons entre as semicélulas, entre as soluções. Beleza? A ponte salina geralmente anela uma solução, tá, de água e sal. Beleza? Então observem aí outro esquema. Observem, aqui está ocorrendo o que? Na placa de zinco, desgaste, perda de elétrons. Se está ocorrendo perda de elétrons, então aqui desse lado está ocorrendo oxidação. Do lado que ocorre oxidação é o que a gente chama de polo negativo, também chamado de ânodo. Beleza? Em contrapartida, do outro lado está ocorrendo o que? Ganho de elétrons. Ganho. Logo, a gente tem um processo aqui chamado de redução. Do lado da redução, nós temos o polo positivo, chamado de cátodo. Beleza? Observe o sentido dos elétrons aí, ó. Vai da oxidação para a redução. Sempre nesse sentido. No sentido da oxidação, no sentido da oxidação para a redução. Se atentem para esse sentido aí. Beleza? Lembrando que a pilha é um processo espontâneo, diferentemente da eletrólise que a gente vai ver mais adiante. Mas isso aí já é para outra aula. Se atentamos para pilha é um processo espontâneo, em que a diferença de potencial é maior do que zero, ok? Essa parte de diferença de potencial a gente vai ver também mais adiante. Mas já adiantando, em processos espontâneos, essa tal de diferença de potencial é maior do que zero, ok? Ok, pessoal, é isso aí sobre pilhas. Ficamos atentos aos próximos tópicos. Muito grato pela atenção. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fui.